Bom, gente, boa tarde a todas, todos e todos. Sempre muito bom estar aqui. Tardes freirianas na sua segunda, segunda não, terceira, né, Pedro? Terceira. Terceira versão, terceira edição. É sempre bom lembrar, né? Esse é um projeto, principalmente para convidados, né, que às vezes não estão sabendo. Que esse é um projeto ligado à fase, né, estadia do Pedro Pontual como professor visitante na pós-graduação em educação da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, da Unirio. Então, ele está nesse segundo ano de professor visitante e nesse tempo todo a gente já publicou artigo, ele já deu vários cursos, já está saindo aí e-book dos cursos organizados, e mais do que tudo, a gente já tem um carinho imenso por ele, como se ele já tivesse aqui, como se ele tivesse aqui há muito tempo, né? Fosse nosso colega, nosso membro da pós-graduação há muito tempo. E as tardes freirianas eram isso, né? Eu sei que Áurea e Andréia, e talvez o Selvino já ouviu isso diversas vezes, mas eu tenho tanto orgulho de dizer isso, que quando a gente se encontrou, eu e o Pedro, tomando uma cerveja maravilhosa, ali perto de onde ele teria que assinar tudo, então a gente ficou viajando assim de fazer essas tardes nos jardins da Unirio, que tem uns jardins muito bonitos assim. É uma região muito bonita aqui no Rio de Janeiro. Então a gente ficou assim, sair da sala de aula, trazer para os jardins umas mesas de cimento que a gente tem, tudo muito bacana. E veio a pandemia e a gente está fazendo desse lugar aqui, né, remoto, esses jardins, esse lugar extra sala de aula, né? Então é uma atividade que nos dá muito prazer, assim. Né? Eu particularmente tenho um carinho enorme por ela, né? E hoje mais do que nunca, na semana aí que está marcada com o centenário do nosso querido homenageado, né, Paulo Freire, que faria, né, mas faz, né, faz 100 anos no domingo, dia 19, a gente vai ter a, a, a querida presença do Paulo César Pedrini, que vai nos falar dos dois Paulos, né? O Freire e o Paulo Evaristo Armes, Dom Paulo Evaristo Armes, que também fez aniversário essa semana antes de ontem, né? Se não me engano. 100 anos. É, também 100 anos, também é centenário. Então, é um duplo centenário de dois Paulos e a gente vai ouvir desse terceiro, Narrado por um terceiro Paulo. desse terceiro Paulo, que é Paulo César Pedrini, bacharel e licenciado em História pela PUC de São Paulo, é especialista em direitos humanos pelo Instituto Sedes Sapiente, coordenador da Pastoral Operária Metropolitana de São Paulo, é professor de História e de Sociologia das redes públicas da estadual e municipal de São Paulo, é conselheiro da APOESP e do SIMPEM, diretor da Ação dos Cristãos pela Abolição da Tortura, a CAT Brasil, é membro da Frente Interreligiosa Dom Paulo Evaristo Armes, é coordenador da Rede de Apoio às Famílias das Vítimas da Pandemia de Covid, recebeu o prêmio Dom Paulo Evaristo Armes de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo em 2018 e também
o Prêmio Santos Dias de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo em 2019. Então, é com muito prazer que a gente vai carinhosamente chamar esse Paulo para nos falar dos 2 Paulos aniversariantes centenários dessa semana. Muito obrigada pela sua presença, Pedrini. O microfone é seu e a gente está muito feliz de ter você aqui. Muito obrigada. Bem, Dora, Pedro, irmão querido, dizer que é uma alegria imensa estar com vocês e falando de 2 Paulos que são mestres para todos nós, né? Então, poder falar nessas datas tão especiais quanto a do aniversário de nascimento no seu ano centenário, eu acho que é uma felicidade imensa. Então, quero, antes de qualquer coisa, agradecer o convite, dizer que eu me sinto muito honrado aí pela lembrança e é uma alegria imensa estar com vocês. Paulo, para nós é uma alegria imensa também que você esteja, para mim, né, que te conheço, que tenho um profundo respeito pela sua trajetória, admiração e carinho pessoal, né? E para mim também é uma emoção muito grande poder fazer essa conversa nessa semana do centenário dos 2 Paulos, né? E quando eu pensei num título para a atividade, né, justamente eu coloquei, né, por uma pedagogia da coragem e da esperança, né? Exatamente porque acho que aqui já falei das minhas relações com Paulo Freire, não tem, todos já é de conhecimento público, mas falei menos, né, das minhas relações com Dom Paulo, né, que sempre foram marcadas, que foi inicialmente, né, na condição de estudante na PUC, no princípio dos anos 70, quando Dom Paulo ainda era o grão-chanceler da PUC, né, e um grão-chanceler que assegurou, né, uma universidade autônoma. Era uma universidade ligada à arquidiocese, ele era o grande chanceler, mas a sua prática e a sua concepção assegurou uma PUC autônoma, né? Uma PUC resistente, que na época abrigou diversos perseguidos políticos, como professores, como é o caso do próprio Paulo Freire, mas também de Florestan Fernandes, Ottaviani e tantos outros, que foi espaço de realização de eventos proibidos em outros espaços pela ditadura militar, como foi uma memorável reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, se não me engano, em 74, né, na PUC. O segundo Dom Paulo que eu conheci, né, o segundo à frente, né, o momento de conhecimento de Dom Paulo foi como defensor de direitos humanos, né, de todos os perseguidos, presos políticos, né? E naquela altura eu também tinha uma militância na pastoral dos direitos humanos e muitas vezes fomos a Dom Paulo para fazer um pedido que ele intercedesse por pessoas que estavam sendo presas pela ditadura. E nesse final, depois de longas conversas e sempre de uma atitude dele de muito acolhimento, era coragem, gente. Era a expressão geralmente de despedida desses encontros, era sempre coragem, né? E o Dom Paulo também das periferias, né? O Dom Paulo que possibilitou uma igreja de São Paulo comprometida com a pastoral operária, com a pastoral da juventude, com tantas ações, né? Então, para mim, falar dos 2 Paulos tem muito
tem muito significado, né? E acho que coragem e esperança, né? São duas simbologias grandes dessa relação. Mas antes da gente começar a nossa conversa, né, para a gente se ambientar um pouco nesta homenagem, eu queria pedir para a Andréia se é possível a gente colocar uma música. O Paulo podia explicar um pouquinho, né, do que é essa música, ou a gente coloca a música primeiro e depois explica? Como achar melhor, Pedro. Dá uma pequena fala sobre o que. Então, nesse momento, a gente está produzindo um documentário feito especialmente por essa feliz coincidência que é o centenário dos dois Paulos. É um documentário onde a gente fez uma opção, já que a vida dos dois é extremamente, né, conectada, é assim, muito intensa, muita coisa para a gente registrar. A gente privilegiou o momento do encontro deles aqui em São Paulo, porque tem isso, né? Um vem do Sul, o outro vem do Nordeste, e aonde que eles se encontram? É em Sampa. Então, a gente fez a opção de fazer os dois Paulos na Pauliceia, pegando o período que eles viveram em São Paulo. E aí o Jereba, nosso amigo, querido compositor, músico, compôs uma música especialmente para o nosso documentário. Então, a gente vai estar ouvindo aqui em primeira mão. O documentário vai ser lançado no próximo domingo. De antemão, já faço o convite para todo mundo aí que está nos acompanhando. A gente vai fazer uma live de lançamento às 18 horas e a exibição do filme. Tá? Então, e agradecer ao Jereba aí por esse carinho conosco. Legal. Então, vamos lá, André, pode colocar. Professor, só uma questão aqui. Eu não sei como eu compartilho um áudio no Zoom. Ah, bom. Aí eu também não sei. Dora, será que a Dora sabe como? Dora? Será que ela saiu? Não, eu estou aqui. Eu estou no outro computador. Você tem ideia de como se compartilha um áudio no Zoom? Onde é que está o áudio? Está no WhatsApp. Manda ele para mim e eu vou tentar compartilhar. O seu WhatsApp não está aberto? É só você clicar. Você não tem WhatsApp no computador? É só eu clicar que ela partilha, é isso? Você começa a tocar e compartilha aqui na tela. Tá, deixa eu tentar então. Só está baixinho. Só está baixinho. Você conseguir aumentar um pouco? Paulo teve professor, ensina o povo a ler. Seu celular não está com som baixo, não? Espera aí. Não está dando para escutar ainda, né? Muito baixinho. Manda para mim, que o meu computador aqui eu recebo aqui. Eu acho que eu não tenho o seu Zap. Já botei aqui. Se você quiser, você pode compartilhar aquela foto, André, que eu te mandei? Posso? Só um instantinho. Deixa eu só mandar para a Dora aqui. Peraí. Tá.
A produção desse filme é um filme, é um curta ou é um longa? É Paulo, um curta. é um Curta? e a produção é de quem? Assim, Minha. bacana, Eu sou produtor, o diretor é o Carlos Bronzato. beleza. E o lançamento vai ser no domingo, mas vai ser em algum evento? Dentro de algum. Não, vai ser pelo canal do Carlos mesmo, pelo YouTube. Entendi. Mas vai ter uma live antes. Live às 18, filme às 19. E a live Encaminhei, também, Dora. a live também é no canal do Carlos. Isso. Tá. É um áudio, não é um vídeo, não. É só um áudio. Tá, eu sei, eu estou vendo ele aqui. Vamos tentar aqui, tá? Espera aí. Enquanto isso, se você quiser ir pondo a foto, André, daí o Paulo explica um Não, pouco essa foto. já vou aqui. Tá. Se eu colocar a foto, ela não vai conseguir. Não, então tá. Então deixa. Melhorou o som? Vocês estão ouvindo? Tá melhor. Estamos. Paulo pede professor, ensina o povo a ler. Paulo com P de pastor, cuida do povo a sofrer. Paulo pede professor, ensina o povo a ler. Paulo com P de pastor, cuida do povo a sofrer. Dois Paulos que andaram sobre o mesmo trilho, com o mesmo brilho que só os grandes têm, germinando o saber, ajudando a sua gente, belezurando na vida o bem, germinando o saber, ajudando a sua gente, belezurando na vida o bem. Paulo pede professor, ensina o povo a ler. Paulo com P de pastor, cuida do povo a sofrer. Paulo pede professor, ensina o povo a ler. Paulo com P de pastor, cuida do povo a sofrer. Dois Paulos que andaram sobre o mesmo trilho, com o mesmo brilho que só os grandes têm, germinando o saber, ajudando a sua gente, belezurando na vida o bem, germinando o saber, ajudando sua gente, belezurando na vida o bem. Paulo pede professor, ensina o povo a ler. Paulo com P de pastor, cuida do povo a sofrer. Paulo pede professor, ensina o povo a ler. Paulo com P de pastor, cuida do povo a sofrer. Dois Paulos que andaram sob o mesmo trilho, com o mesmo brilho que só os grandes têm, germinando o saber,
ajudando a sua gente, belezurando na vida o bem, germinando o saber, ajudando sua gente, belezurando na vida o bem. Paulo Petit, professor, ensina o povo a ler. Paulo Petit, pastor, cuida do povo a sofrer. Paulo Petit, professor, ensina o povo a ler. Paulo Petit, pastor, cuida do povo a sofrer. Muito linda, Super muito bonito. linda. E super gostosa ouvir o Jereba cantando, muito delicado. E muito carinhoso da parte dele fazer especialmente para o nosso documentário. É. Sim. Bom, Privilégio. Paulo, continuando a nossa conversa, então, aqui, eu queria agora que você pudesse falar um pouquinho da tua trajetória pessoal e como que os dois Paulos entraram na sua vida. Bom, acho que, de certa forma, a gente começou a ter consciência e, de certa forma, também partir para a prática da organização popular, foi despertado ainda em grupos de jovens, na minha própria comunidade. Eu nasci e sempre morei na Zona Norte, aqui na região da Vila Maria, Zona Norte da cidade de São Paulo. E desde cedo a gente se engajou em trabalhos na comunidade e tal. E depois tivemos contato com as pastorais, né? Inicialmente, eu me lembro que eu conheci a pastoral operária, propriamente dita, através de um encontro das comunidades eclesiais de base, onde a gente fazia opção de conhecer o trabalho de determinadas pastorais. A gente foi dividido em grupos, e nesse dia eu fui para a PO, e digamos que foi uma paixão aí à primeira vista. Claro Isso que a PO... que ano que é, Paulo? Mais ou menos. praticamente aí, Pedro, início dos anos 80, bem no comecinho dos anos 80. Uhum. Claro que a PO já era uma referência, mas uma referência distante. Sim. Eu não conhecia de perto a própria pastoral, as pessoas e o trabalho em si desenvolvido. E depois eu me engajei na PO, ao mesmo tempo também, depois eu parti para cursei História na PUC, né, e parti para Educação. Claro que no início, assim, Dom Paulo sempre foi uma referência, desde sempre, né? Mas o contato com Dom Paulo, eu diria que eu tive mais proximidade com ele, depois até o final da vida, a gente sempre foi muito próximo, no início dos anos 90 em diante. Antes disso, eu tinha contatos com ele, mas era mais esporádicos. Agora, do dia a dia, vamos dizer assim, que várias vezes eu tive a honra de representar Dom Paulo em muitas ocasiões, muitos eventos. Enfim, ajudava ele em tudo em que ele solicitava, e claro que era uma grande honra poder colaborar com uma pessoa que é sobretudo, um mestre para a gente. E agora, com o Paulo Freire, eu tive contatos assim, eu conheci e tal,
mas não cheguei a ser um amigo do Paulo Freire, Pedro. Uhum. Mas isso, claro que, para todos nós que prezamos por uma educação emancipadora e libertadora, é claro que, mesmo que a gente não tenha o privilégio do convívio, dá para a gente ter a dimensão através da sua obra, através do contato com quem teve esse privilégio de conviver mais proximamente, o ser humano incrível que ele é, e não é à toa que a gente celebra com tanto amor o centenário dessas pessoas que sempre vão ser grandes referências para todos nós. Legal. E só completando, Pedro, hoje na educação eu trabalho na rede pública, né? Isso também foi uma opção política, né? Como eu estava sempre engajado na igreja, não faltaram convites até de colégios aí de alto padrão e tal, católicos, mas foi uma opção formar os filhos da classe trabalhadora. E a gente sabe que, claro que ainda com muito sacrifício, a gente tem na rede privada, em uma parcela, que são filhos da classe trabalhadora, mas digamos que na rede pública isso é 100%. Então, a opção de trabalhar na rede pública foi também uma opção política. E aí eu leciono História e Sociologia na rede pública estadual e municipal aqui em São Paulo. Uhum. Agora, você falou já várias vezes, né, que os dois foram mestres para você, né, mesmo que com conhecimentos pessoais ou proximidade pessoal distintas, né? Então, minha questão seguinte é assim: em que eles foram mestres para você? Em que eles, você olhando assim hoje, em que eles foram mestres para você? Olha, Pedro, se a gente pensar em uma linha onde eles se encontram, eu acho que se a gente falar numa pedagogia dos dois Paulos, além do título sábio que você escolheu aí para a live, que vocês escolheram, a pedagogia da coragem e da esperança, eu diria que talvez o que os una, para mim, são fundamentalmente a liberdade e a autonomia. Dom Paulo, quando arcebispo, nas assembleias arquidiocesanas, a gente definia os planos pastorais. Então, digamos que a liberdade sempre nos foi dada. A liberdade e, ao mesmo tempo, a autonomia. Eu acho que tanto Dom Paulo como Paulo Freire, eles não impunham, eles propunham. Independente até da autoridade, por exemplo, do cargo que Dom Paulo era revestido. Ele teria condições, se ele quisesse, de colocar uma coisa pronta, que as assembleias fossem só um referendo daquilo, aquilo que já está decidido, né? Quantas vezes a gente já não viu encontros aí de várias esferas que você vai decidir aquilo que já está definido? E não. Eles fizeram a opção de fazer construção de fato, de ter o respeito pelas pessoas. Então, essa questão da liberdade e da autonomia, para mim, é fundamental nesses dois personagens. Eles foram, de fato, mestres. Né? Quando você coloca... você pega a obra de Paulo Freire
o quanto o respeito, né? Quando ele fala que não existe conhecimento maior ou menor, e sim conhecimento diferente. O próprio respeito daquilo que as pessoas trazem, a valorização do conhecimento de cada um é fundamental. E, ao mesmo tempo, a questão da organização popular, né? Saber que a educação também é um instrumento, pode ser, né? Ela deveria ser sempre um instrumento que propicia a libertação, a emancipação, enfim, o crescimento da gente enquanto gente. Então, acho que isso é fundamental. Então, não, né? Continuam sendo, porque eu creio que eles vivem em tudo que a gente faz, em tudo que, não só nas nossas mentes, nos nossos corações, mas fundamentalmente nas nossas ações comprometidas com a construção de uma sociedade justa, fraterna, solidária, onde, de fato, a vida e a dignidade humana sejam os valores supremos. Bacana. E quando você viu esse título que eu propus para essa atividade, por uma pedagogia da coragem e da esperança, o que isso provocou em você de reflexão, esse título? Ou das coisas que você ouviu do Dom Paulo? Você acha que faz sentido? Todo sentido, Pedro. Todo sentido. Olha só. Primeiro que pela prática deles, né? Quantas vezes você sabe muito bem, né, Pedro, que você viveu muito disso. Você tocou na apresentação quanto Dom Paulo foi, talvez, sem sombra de dúvida, a pessoa que mais encarnou a luta em defesa dos direitos humanos. Não só no Brasil, mas na América Latina. E quantas vezes ele foi até ameaçado de morte, por aí vai, só que isso nunca fez com que ele recuasse. Quantos episódios, né? A gente lembra a celebração do Vanuc em 73, do Alexandre, do Herzog, onde, na véspera da celebração, estiveram generais na casa de Dom Paulo, dizendo que ele não deveria celebrar, ainda deram a justificativa, mas nem ainda o Herzog era judeu, nem cristão ele é, o que o senhor tem que fazer missa para ele? E Dom Paulo disse, Jesus também era judeu. E aí o general disse, essa história pode acabar mal, vai ter atiradores por toda a praça. E o Dom Paulo diz, o pastor não abandona as ovelhas quando ameaçadas. Então, eu vou estar lá. O que acontecer não vai acontecer só a eles, vai acontecer a mim também. E vocês serão os responsáveis por tudo que acontecer. Então, a coragem, e não é à toa, né? Pedro vai se lembrar disso. Sempre a palavra de despedida de Dom Paulo era coragem. Sempre. Ele sempre nos motivava. E o Paulo Freire pela coragem dessa ação transformadora na educação, né? Você pegar a trajetória do Paulo também, meu Deus do céu. É muito, muito encorajador, é muito comprometimento, né? Quem assume a educação, a prática freiriana, é sobretudo um compromisso político, é um ato de coragem. E a questão da esperança, eu lembro que o lema episcopal de Dom Paulo é de esperança em esperança. E, ao mesmo tempo, o Paulo Freire nos ensinou a conjugar o verbo esperançar. Então, acho que você foi muito feliz na escolha do título, Pedro, e, sem dúvida, tem tudo a ver com a história e a trajetória dos nossos mestres Paulos, 2 mestres Paulo. Legal. Ô, Paulo, e pensando assim nesses dias de hoje que nós estamos vivendo, né?
Qual a importância que você vê da gente estar celebrando esses centenários e resgatando o legado de Paulo Freire e D. Paulo nesse momento de conjuntura que nós estamos vivendo? Primeiro que assim, né, Pedro? É difícil de acreditar, depois de tanta luta que a gente teve contra a ditadura militar, contra a opressão, contra a tortura, a gente viver a conjuntura que a gente está vivendo, onde a gente tem, de certa forma, uma apologia à tortura da parte de governante, né? Isso é realmente muito triste a gente ver isso. E muitas vezes a gente vê parte da população que não viveu esse período e não sabe decididamente o quanto é importante, com todos os problemas que a gente tem e sempre terá num regime democrático, o quanto é importante a gente garantir a nossa liberdade e o nosso direito, a nossa liberdade de manifestação, de opinião, de expressão, de pensamento e por aí vai. Então, no momento onde a gente vê manifestações, é difícil dizer popular, porque a gente sabe que os patrocinadores dessas manifestações não tem nada a ver que ver com as causas populares. Mas pedindo intervenção militar, pedindo fechamento do STF, do Congresso Nacional, isso é uma coisa escandalosa, né? É aviltante, é uma ofensa à democracia. Então, é fundamental a gente resgatar Dom Paulo e Paulo Freire, primeiro porque eles foram dois grandes combatentes do autoritarismo. Eles sempre prezaram pela defesa da democracia, dos direitos humanos, das boas causas, né? Então, sem dúvida, eles têm muito nos ensinar e eu acho que é momento não só da gente celebrar, mas da gente recorrer a esses ensinamentos. Eu acho que uma oportunidade da gente refletir as ideias desses mestres, porque elas são preciosas no sentido da gente organizar a nossa resistência nos dias atuais. Porque a gente lembra aquela peça famosa, Lembrar é Resistir, né? É um pouco isso. Mas quando a gente lembra, a gente reafirma o compromisso com a defesa desses mesmos ideais. Então, eu acho que é fundamental. Antes de qualquer coisa, extremamente necessário. Não lembrar como parte do passado, algo que ficou lá atrás. Paulo Freire e Dom Paulo, eles vivem fundamentalmente nas nossas práticas nos dias atuais. E então, por falar nisso, Paulo, eu acho que valeria a pena uma menção, né, a uma iniciativa em que nós dois estamos envolvidos, né, que é a questão do Pacto Global, né, pela Educação. Né? Se você pudesse explicar um pouco o que é essa iniciativa, né, do Papa Francisco, porque me parece que nessa iniciativa os dois Paulos também estão muito presentes. Né? Não, sem dúvida, Pedro. O chamado do Papa é o papel que a educação tem para que as pessoas percebam que, diferentemente do que a ideologia neoliberal
coloca para as pessoas, e a gente sabe o estrago provocado por isso, de cada vez mais a gente ter um individualismo presente na sociedade, né? O outro é sempre não alguém que você tem que trazer, que acolher, que somar. O outro é sempre alguém a ser batido. Seja disputar uma vaga num vestibular ou numa vaga de emprego, o outro é sempre alguém a ser batido. Isso é muito ruim. Então, o Papa Francisco ele nos alerta da necessidade e do papel da educação, de que o indivíduo tenha consciência que ele faz parte de uma comunidade e que ele tem um papel nessa comunidade. Ele não pode se furtar do seu papel no coletivo, né? Que a educação seja um instrumento para que cada um a seu modo, com aquilo que pode, mas que dê sua contribuição para o bem comum, para o bem da coletividade. Então, é um chamado para uma educação que seja, ao mesmo tempo, humanizadora e emancipadora. Eu acho que isso é fundamental no pacto. E é claro que um chamado, né, de uma figura como que talvez seja, nos dias de hoje, uma referência no mundo inteiro, independente de crença religiosa, né? A gente sabe o quanto o Papa Francisco é respeitado, assim como Dom Paulo como Paulo Freire né? Como pessoas que transcendem essas barreiras, né? Digamos, de crença religiosa, ou não ter, ou de ter outra crença, enfim. A autoridade moral dessas pessoas se sobrepõe a possíveis diferenças de outras ordens. E conta um pouco como que o pacto está se organizando no Brasil. Então, a gente começou, né, Pedro? Montamos uma coordenação do qual a gente faz parte, como você citou, né, vários outras companheiras e companheiros, e a gente começou a pensar. Nós primeiro tivemos o exercício de tirar prioridades nossas, né? Porque o pacto também ele dá a liberdade, ele dá diretrizes gerais, mas ele colocou a questão da liberdade e da autonomia, como Paulo Freire e Paulo Evaristo colocam, de cada localidade, cada país, cada cidade, cada estado, discutir dentro daqueles eixos o que é fundamental em cada região. Então, a gente tirou eixos, né, que norteariam o Pacto Educativo Global no Brasil, e aí, a partir daí, a gente redigiu um texto coletivamente, construído a muitas mãos, mentes e corações, e depois do lançamento desse manifesto pelo Pacto Educativo Global pelo Brasil, a gente começou a estimular encontros regionais. Então, nós já tivemos encontro em São Paulo, já ocorreram 2 encontros estaduais, um encontro paulistano, no Maranhão, Minas Gerais, Brasília, vários outros lugares aí tem perspectiva de acontecer. Então, o pacto ele está caminhando muito bem, eu diria, né? Construído coletivamente, aquela coisa que a gente falou, né? Da proposta, não da imposição, né? Então, o pacto, eu acho que está muito nesse espírito que a gente ressaltou quando falou dos 2 Paulos. Não é à toa que, em muitas chamadas, a gente coloca a imagem dos 2, né, Pedro? Quando a gente faz a arte dos encontros, a gente coloca a arte que os 2 estão juntos, como, de certa forma, a gente pode dizer que a gente os elegeu como patronos da articulação brasileira pelo Pacto Educativo Global no Brasil.
Muito bom. É, Paulo, é, seria bom se você pudesse falar um pouquinho do diabólico e do simbólico, do simbólico e do diabólico, que a gente estava conversando antes de começar. Contasse um pouco Do daquele encontro na encontro? PUC. Ah, legal. Então, a PUC, em 96, ela completou 50 anos de existência e uma das atividades comemorativas foi um seminário onde o tema era o simbólico e o diabólico. E houve uma atividade no Tuca, onde um Tuca repleto, completamente, as pessoas sentadas até nas escadas do Tuca. Eu tive a graça de estar lá nesse dia. E os palestrantes eram Dom Paulo e Paulo Freire. E tem uma passagem muito linda que o Paulo Freire, o Dom Paulo é de 14 de setembro de 1921 e o Paulo Freire é de 19 de setembro de 1921. E o Paulo Freire diz o seguinte: falou, olha, Dom Paulo, quando me pedem não, eu quero dizer para o senhor que eu tenho uma grande tentação na vida. Aí é aquela gargalhada geral, né? E ele diz: quando me pedem um currículo para qualquer atividade, nos mais diferentes lugares, eu sou muito tentado a colocar que eu nasci no mesmo ano, no mesmo mês e 5 dias depois do senhor. E aí o Dom Paulo devolve: e ainda tem o mesmo nome. E aí o Paulo Freire completa: só não cheguei a cardeal. Mas é um encontro maravilhoso, eu diria que é histórico. Ele é muito fácil de ser encontrado no YouTube, tem esse vídeo disponível, eu mais que recomendo. É uma coisa que quem vê, não... A grande tentação é não ver uma vez só. Acho que é sempre Verdade. importante, né, Pedro? A gente conhece esse encontro há bastante tempo, quantas vezes a gente não viu e é sempre um alimento, um sustento para a gente ver a fala deles. Tem uma foto famosa que foi tirada nesse dia que inspirou o Prêmio Dois Paulos que a gente celebrou na noite de ontem. Eu vou mostrar para vocês aqui o troféu que foi criado a partir desse encontro. Tá dando para visualizar, gente? Tá. Tranquilo? Tranquilo. Muito legal. Então, é um encontro histórico, né? E muito importante. E a gente vê também que, além da afinidade de ideias, é muito bonito a amorosidade entre eles, Pedro. O carinho, o respeito, a profunda admiração mútua entre eles é uma coisa que transborda. É verdade. Maravilha, Paulo. Agora, acho que a gente podia abrir, né, para as pessoas que estão aí conosco na sala, que quiserem entrar nessa conversa, colocando como percebem isso que a gente está conversando, que questões gostariam de colocar para o Paulo. Muito à vontade. Quem arrisca começar? Acho que a Áurea está arriscando aqui. Grande Áurea, vamos lá. Se apresenta um pouco para o Paulo também, Áurea.
Oi, Paulo. Eu não estou abrindo porque eu estou horrorosa. Depois, Tudo bem, depois eu me Amanda? arrumo e eu abro a câmera. Não, eu queria só... Eu me lembro que foi muito marcante a atuação do D. Paulo Evaristo Arnes em São Paulo na época da ditadura, né? A palavra coragem realmente tem tudo a ver com ele. E eu queria saber se você... Que episódio te marcou daquela época da sua relação com o D. Paulo? Olha, como a gente conviveu mais de perto de Dom Paulo, teve muitos momentos que a gente estava junto, né? Mas muitos momentos assim de confidência, né? Que Dom Paulo colocou algumas situações para a gente que tem uma dimensão extraordinária. Uma coisa que teve um papel fundamental, Pedro vai se recordar muito bem, é o projeto Brasil Tortura Nunca Mais, Sim. que foi, sobretudo, um ato de coragem, né? E de risco. De risco. O Brasil Tortura Nunca Mais, onde Dom Paulo e o reverendo Jaime Wright, outra figura extraordinária, um pastor presbiteriano, que era muito, muito ligado a Dom Paulo, conseguiu um apoio internacional, né, via Conselho Mundial das Igrejas, e havia uma regra onde os advogados dos presos políticos eles tinham que pegar os processos e em 24 horas devolver. Tipo assim, para a pessoa ler o processo, imagina ler e preparar uma defesa, não sei o quê, nesse tempo completamente absurdo. E isso deu uma ideia genial neles. Foram alugados vários espaços, claro que de forma clandestina, vamos dizer assim, onde várias pessoas envolvidas no projeto, e isso era um verdadeiro segredo de Estado, as pessoas tinham compromisso assim de não contar nem para os seus parceiros ou parceiras, já que era uma atividade que fundamentalmente colocava as pessoas em risco. Então, até para preservar a segurança das próprias famílias, as pessoas não contavam que estavam envolvidas no projeto. Uhum. E nas casas eram colocadas máquinas de xerox, né, fotocopiadoras, e o advogado ia lá, pegava o processo era copiado e era devolvido. E com isso foi montado o dossiê Brasil Tortura Nunca Mais. Agora eu estou contando essa historinha para relatar um episódio que me marcou muito e que dá a dimensão da importância desse trabalho. Ele foi lançado em 1985, no primeiro ano aí finalzinho da ditadura militar, né? Logo depois vai ter a eleição do Tancredo e a posse do Sarney. E ele foi lançado aqui na Bienal do Livro, em São Paulo, no Ibirapuera. E Dom Paulo foi no dia do lançamento. Dom Paulo fez o prefácio dessa obra. E aí Dom Paulo estava autografando para quem queria, tal. E aparece um menino de uns 10 anos na fila. E Dom Paulo diz para o menino: filho, esse livro não é para você. Esse livro traz coisas muito duras, muito tristes da nossa história. E o menino insiste que queria o livro, e Dom Paulo insiste que não era uma leitura apropriada para ele. E aí o menino responde para Dom Paulo: eu quero esse livro porque foi o único lugar que eu encontrei meu pai. Acho que isso dá um pouco da
da dimensão desse trabalho e do quanto sofrimento, a gente pode dizer, né? De quanto suor e sangue foi derramado pelos ditadores de plantão, pelos torturadores de plantão, pelos representantes do autoritarismo. E o quanto isso também nos provoca a refletir, como o Pedro já provocou anteriormente, quando a gente vê esses retrocessos e a defesa de atos arbitrários nos dias de hoje, o quanto é importante a gente sempre estar na trincheira da defesa da democracia e dos direitos humanos. Legal. Esse livro, para quem não, eventualmente tem uma geração mais jovem, né? Esse livro foi o primeiro grande ato de denúncia, né? Da prática de tortura aos presos políticos, né? E ele traz, inclusive, uma relação dos torturadores. Então, realmente foi um grande ato de coragem esse projeto do Brasil Nunca Mais. Eu quero. Entra lá, Dora. Então, eu quero ir pelos inéditos viáveis. Eu quero te perguntar, Paulo, assim, com toda a sua experiência, a sua própria experiência, né, da sua vida, da sua formação, e ancorado aí em tudo isso que você tem, não é só estudar, né? Porque estudar é uma coisa, mas tudo isso que você tem refletido, concluído desses dois Paulos, dessas duas vidas, dessas duas dedicações que circularam tanto assim. Se você pudesse fazer uma independente disso horroroso que a gente está vivendo, que eu tenho muita esperança que vai acabar, porque a gente não merece, a gente talvez precisasse só para refletir um pouco mais, mas enfim, como educador, como é que você vê assim a educação, todo o processo educativo, a partir dessa sua bagagem, nesse desdobramento de século XXI? Assim? O que você espera, o que você acha que é possível, enfim, como é que você se projeta como educador a partir dessa sua bagagem? Estou te provocando para um inédito viável, assim, o que a gente espera, porque a gente trabalha tanto, né, Paulo? É claro que a gente trabalha tanto porque a gente acredita numa coisa bacana. Então, fiquei curiosa para entender um pouco dessa sua projeção para esses inéditos viáveis. Olha só, Dora. Primeiro que assim, a gente sabe o quanto é uma opção política ser educador também, né? Fundamentalmente é uma opção política. Agora, é claro que quando a gente falou aqui na proposta do pacto por uma educação humanizadora e emancipadora, e quando a gente pega lá que eu via na pedagogia dos dois a questão da liberdade e da autonomia se fundindo, né, eu diria que é o grande ponto de convergência entre eles. Ao mesmo tempo, Dora, eu acho que é assim, a educação ela tem um papel fundamental na resistência hoje. A gente não pode esquecer que, por mais absurdo que possa parecer, Paulo Freire é reverenciado no mundo inteiro. E aqui há quem queira tirar o título que ele recebeu de patrono da educação. Ao mesmo tempo, a gente vê projetos, por exemplo, como Escola Sem Partido, né, que defendem uma
algo completamente absurdo, né? É um atentado à reflexão, à análise crítica, a tudo aquilo que a gente sempre batalhou. Então, acho que a educação ela tem um papel fundamental e insubstituível nesse momento. Se a educação não cumprir esse papel, ninguém vai cumprir. Uhum. É verdade. Nós temos uma missão nesse momento, antes de qualquer coisa. É verdade. Sem falar nas escolas militares, né? Oi, Sem não falar entendi. na defesa da ampliação da escola militar no ensino público. Nem fala, meu Deus. Ainda tem isso. Ainda tem Muito bem lembrado, muito bem lembrado. que são 2 projetos que correm. E o que é mais triste é que Bolsonaro conseguiu se eleger e, com ele, a gente destampou um grupo que estava abafado, né? Que já tinha esses valores de perfil mais fascista, e está à mostra. E esse grupo se organizou. Então, a gente não tinha um grupo de extrema-direita, politicamente falando, tão articulado quanto passamos a ter agora. Quer dizer, quanto mais tempo Bolsonaro se mantém no poder, mais força vão tendo esses movimentos. Eu me lembro, voltando um pouquinho para D. Paulo e Paulo Freire, eu sou do Rio, né? Estou no Rio, mas eu me lembro que, assim, nova, com 20 e poucos anos, que eu ia para os eventos de São Paulo, e quando era ligada a alguma pastoral, eu me lembro de ter vivido com D. Paulo Evaristo Arnes, Dom Luciano Mendes, e sempre que tinha os eventos, eles indicavam a gente para alguma peça de teatro do oprimido, que não tinha condição de você não sair mobilizado. E eu me lembro que, na época, se falava muito dos plantadores de cana, colhedores de cana, que eram pessoas que ganhavam 30 cruzeiros, na época, por mês, para fazer todo aquele trabalho de exploração. E isso era porque ia para algum movimento, algum evento ligado à igreja ou ligado a movimento popular, e não era só o evento, era ele mais o que o evento propiciasse. Então, era assim, era uma experiência tão intensa, cultural, e de inspiração política, e de consciência crítica, de formação de consciência crítica, que marca profundamente a gente, né? E isso não só com relação aos movimentos da igreja, também o Paulo Freire, nos encontros da SBPC, que ele estava sempre presente, são experiências que marcam, né? E como eram fortes nos anos 80, nos anos 90, e eu tenho a impressão que a gente está fazendo um movimento para resgatar, a gente está num movimento de resgate dessa articulação e desse envolvimento apaixonado que essas figuras faziam, né? Promoviam, né? O Paulo Freire tinha uma fala apaixonada. D. Paulo Evaristo Arnes não é só apaixonada, é apaixonada e comprometida. E eu acho que isso atrai a juventude. Eu fui atraída, né, quando jovem, né, que ainda sou, tá? Mas é isso. Então, eu acho que tem uma força enorme, e isso a gente traz vivo e temos que resgatar, né? Não, isso que você traz, Áurea, eu acho que é importante a gente refletir, que a gente fica muito, não, como se, claro que é parte, né? Que a gente sabe que a única coisa que a gente espera desse governo é que ele acabe. Mas a gente sabe que não adianta a gente ter ilusão, o estrago está feito, gente. Isso que você falou é muito sério. Não é porque esses caras vão deixar de ocupar o governo, é que isso vai deixar de estar presente na sociedade. Então, o nosso desafio é imenso. Mas é um desafio. Eu acho que é imenso, eu acho que é um desafio, mas eu acho também, eu não sei se eu tenho uma triste mania de ver o copo meio cheio sempre.
Eu trouxe para as minhas disciplinas, nessa pandemia, principalmente, nesse acirramento do Estado democrático, eu trouxe para todas as minhas disciplinas, tanto as do curso de pedagogia quanto as do curso de licenciatura em biologia, porque eu sou da área de física, eu trouxe Paulo Freire. Eu trouxe Paulo Freire nas questões contemporâneas, eu trouxe Paulo Freire nas artes. Eu comentei isso com o Pedro semana passada, que eu pedi para cada estudante trazer uma expressão artística e comentar essa expressão artística em termos de conceitos freirianos. E eu trouxe Paulo Freire para a questão das ciências, da ciência que está rolando, das questões científicas, dos embates científicos, né, transgênico, terra plana, o que eles quisessem, pandemia, vírus, e buscar Paulo Freire. Usamos o dicionário de Paulo Freire da equipe do Danilo Streck, e foi impressionante. O quanto Paulo Freire faz florescer ideias, faz florescer criatividade. Por outro lado, eu tenho alguns conhecidos, amigos, colegas, que participaram do Nova Primavera, do projeto da formação, né, dos militantes via Paulo Freire. Já não são tão crianças, são mais ou menos assim como eu. E estão aqui no Rio fazendo grupo de teatro, fazendo projeto nas comunidades, porque o Rio é isso, a gente divide espaço com as comunidades, e que bom, porque a gente pode ver essas diferenças. Então, eu acho que, apesar dessa direita extrema, sei lá, que se acha assim muito organizada, por outro lado, tem aquela questão que quando você abre a grade do passarinho, que ele vê que ele pode voar, ele pode até ficar num momento assim, que ele não sabe mais voar, mas quando ele voa. E é isso que eu estou muito esperançada, de verdade. Assim, porque se por um lado a gente tem todo esse ódio, toda isso que a gente está vendo que nos espanta, por outro lado a gente pode, com arte, com cultura, com Paulo Freire, e tenho certeza agora que com Dom Paulo, que eu não sabia que era centenário também, com outro centenarista, que é o Guimarães Rosa, com a literatura, com a nossa cultura, eu tenho certeza. O Edgar Morin, que é outro centenarista. Edgar Morin, com a sua complexidade, eu tenho certeza que isso é só a gente soprar. Eu estou vendo isso. E as pessoas querem pegar. Porque as pessoas também estavam com muita, sei lá, ou a militância, ou algumas questões que foram esquecidas nos governos anteriores. Então, não sei, eu estou com muita esperança de que vai sair um militante mais preocupado, mais reflexivo, mais preocupado com a praxis, com o estudo, com a leitura. E vai sair um professor, eu acho que bastante mais fortalecido. Eu não sei, eu posso ser uma das últimas românticas que tem nesse mundo, mas algumas experiências estão me deixando muito motivadas, digamos assim. E eu acho que quanto mais mal eles falam de Paulo Freire, mais Paulo Freire sobe. Quanto mais mal se fala de Dom Paulo Evaristo Armes, mais a gente vê a humanidade dessa criatura. Quanto mais mal eles falam das artes, mais artes a gente faz. Eu acho que tem isso no ser humano um pouco. A gente tem que... Eu, pelo menos, me apego muito nisso, assim, me apego muito nessa utopia, que eu não acho que é tanto utopia, eu acho que é o inédito viável. Vamos lá, vamos falar, vamos botar... Mas, Dora, quando você fala
no romantismo não é não. Eu acho que você está seguindo outro grande mestre, que é o Pedro Casaldáliga. Ah, é verdade, é verdade. Um grande mestre para mim. Um grande. Pedro costumava dizer o seguinte: podem nos roubar tudo, Isso. menos a esperança. Menos a esperança, cara. Menos a esperança. E aí tem a ver com Dom Paulo, com Paulo Freire, né? Com É de verdade. esperança, com esperançar. É de Então não é verdade. romantismo, não. É isso. Desculpa assim se eu estou me alongando nesse meu momento terapia, Não, belíssimo mas depoimento. eu nunca dei aulas tão boas como eu estou dando agora nessa pandemia. Eu nunca dei aula tão boas quanto eu estou dando agora nesse momento de revolta interna, por isso, por essa coisa tão desnecessária, tão cafona, tão ridícula que a gente está passando. Porque é isso. Imposição, tortura. Isso é mais do que desumano. Isso já ficou para. Sabe? O mundo não quer mais isso. Essas pessoas têm que entender que o mundo não quer mais isso. A gente está aqui para outros embates. A gente pode gostar de uma coisa, achar assim, achar assado, querer resolver assim, querer resolver assado, ter que fazer uma terapia porque altera a voz, porque não se controla um pouco. Mas, porra, a gente não está nesse momento mais. A gente está vendo aí a vida, as questões do antropoceno, a vida assim. Tudo isso é muito ridículo. Essas pessoas são ridículas. Eu não tenho outra palavra para dizer. Já cansei de dizer que elas são desumanas, porque eu nem considero mais isso. Então, assim, nesse momento, eu nunca dei aulas tão boas. Por quê? Porque eu estou animada mesmo sendo essa última romântica, ou não tão romântica, mas, enfim, de que é isso? A gente tem que continuar lutando e sorrindo, cara. Lutando e sorrindo, e rindo da cara desse povo, rindo desses infelizes, porque é isso que eles são. Eles são os. Olha só, a gente está aqui, não veio tanta gente, a gente tem uma gravação linda, a gente ouviu música, a gente está falando de duas pessoas maravilhosas através de um terceiro que não é menos maravilhoso, e a gente está feliz. Olha só, isso não é maravilhoso, gente? Freire me ensinou isso. Eu aprendi muito do que é felicidade com Freire, de verdade. Felicidade é isso. É isso aqui que a gente está fazendo. E esse povo nunca vai saber o sentimento bom que rola entre a gente. Nunca vai saber. Infelizmente. Né? Gostaria muito que eles soubessem. Desculpa, gente, mas é porque maravilhoso, eu me emociono muito. Foi lindo, Dora. Para, desculpa do quê, menina? Muito bom, agradecer. Dora. Muito bom. Muito maravilhoso, Dora. E por falar em... que tem amigos do outro lado, parentes do outro lado, e que o diálogo a gente tem que construir, né, Dora? Eu não construo mais nada. Não quer falar comigo? Não fala. Que bom. Eu tenho um monte de amigo para falar. Eu tenho o moço da Pet Shop, que super me atendeu bem. Tem a moça que vende bolo. Tem o menino que vende... tem o motorista de táxi. Eu falo com todo mundo, eu falo até com os postes. Então, não quer falar comigo, meu filho? Não fala. Quem vai perder é vocês. Eu não estou nem aí. Cara, eu tenho Paulo Freire, tenho Guimarães, gente, eu estou apaixonada por Guimarães, o que é esse homem, o que é esse nosso sertão, o que é esse mundo que esse homem traz, é incrível, uma coisa incrível. E tantos outros poetas, e tive essa alegria agora de ver Jereba agora, de ouvir, isso é muito lindo. Eu lembrei das minhas épocas no CRUSP, eu morava no CRUSP, a gente saía todo mundo atrás de madrugada para ouvir música, para ver os caminhos alternativos underground de São Paulo, assim. Então, essa felicidade, gente, a gente tem. E é isso que mata esse povo de raiva. Dora, Dom Paulo dizia que só duas coisas na vida importam. Seja feliz e ajude os outros. Exato. É isso. É isso, cara. É isso. Não ignore nunca a existência do outro. O outro, exato. E você não vai viver numa concha,
seja feliz, não faça mal a ninguém e ajude a quem você puder ajudar de uma forma bacana. É isso. E essa coisa que a Dora falou do sorriso me fez lembrar isso também, né? Que era uma característica que me impressionava muito no Dom Paulo, né? Naqueles tempos terríveis e diante de situações terríveis, ele não só dizia coragem, como abria um grande sorriso, né? Era sempre uma pessoa sorridente, né? Nas situações Serena, né, Pedro? Hã? Serena. É, A nas serenidade. situações as mais difíceis, né? Eu me lembro de ter ouvido dele, às vezes, num momento de muita ansiedade frente às coisas que estavam acontecendo, calma, muita calma e coragem, né? Então, era uma pessoa realmente que plantava serenidade, né? Dom Pedro Casaldáliga dizia que Dom Paulo era a esperança militantemente serena. Sim, é verdade. É isso. Mas quem Eu sorri... gosto da paciente impaciência histórica do Paulo Freire, me acompanha. É isso aí. Mais alguém gostaria de se manifestar? Bom, eu acho que a gente teve uma tarde maravilhosa aqui, né? Acho que sim. Também acho. De um diálogo Professor, muito... Oi, diga, eu queria falar, Andréia. Andréia. Ah, que bom. Eu fiquei, enfim, compartilhando minha pesquisa, né, que está com foco um pouco tentando levantar a história da educação popular, e aí inspirado até num material que o Sérgio Haddad produziu sobre o Nicolás Granti, que foi um pastor e ele enfim, os discursos dele hoje, quando a gente analisa, vê claramente uma defesa da educação ao longo da vida e o modelo de Século escola que XIX, ele... né? Século XIX, um modelo de escola que ele concebeu, que é uma escola popular, que depois se difundiu pela Dinamarca, inspirou também uma experiência nos Estados Unidos, da escola da escola da democracia, que tem uma relação com a questão do movimento negro e que contribui para que um número grande de pessoas possam votar. E depois vem a figura do Paulo Freire, enfim, quando a gente vai vendo uma relação muito próxima com a questão da religiosidade do cristianismo, né? E aí eu queria, enfim, escutar um pouco assim, né, como é que você vê essa questão, né, da educação popular e essa luta, né, de parte de algumas religiões, né, por justiça, enfim. É um pouco isso aí, e compartilhar, queria aproveitar e compartilhar também um pouco da minha história, né? Eu sou neta de desaparecido político. Meu avô paterno se chamava João Macena, foi do Comitê Central do Partido Comunista e consta na lista, né, dos desaparecidos políticos. Ele foi assassinado em 74. Bom, prazer, Andréia. Prazer. E solidariedade, né? Acho que é um traço muito marcante esse que você colocou, né? E a gente reverencia a memória desses que, de alguma forma, deram a vida para a gente estar aqui, né? A gente ter a redemocratização que a gente conquistou e que, infelizmente, a gente vê tão ameaçada hoje. Mas quando você colocou, a gente
percebe nitidamente Paulo Freire era uma figura também cristã, né? E assim, eles têm muita inspiração. O Dom Paulo não era só um teólogo, mas também, de certa forma, um pastor, né? Um pastor e um profeta. E a ideologia que eles se baseavam era a teologia da libertação. E aí a teologia da libertação, ela não tem a ver necessariamente com o universo católico, com o universo protestante. Ela é uma teologia e ela está presente nas diversas religiões, assim como as teologias conservadoras, ou mais do que conservadoras, reacionárias, também estão presentes na Igreja Católica e nas outras também. Né? As religiões, elas são reflexo da própria sociedade. A sociedade não tem esquerda e direita, e a igreja é a mesma coisa. As igrejas são a mesma coisa, né? Então, o que a gente tem são opções individuais, e aí é muito claro a opção tanto do Paulo Freire como do Dom Paulo de ter lado na história, de ver a religião como também uma forma de ajudar as pessoas na sua organização, na sua libertação, na sua emancipação, né? Quando estava vendo um dia desse uma celebração do Padre Júlio, é aquilo, né? Você pode saber a Bíblia de trás para frente, se você não colocar nada daquilo em prática, serve para quê? Né? Então, Dom Paulo dizia que o cristianismo ele não é uma doutrina abstrata para se saber. Ele é fundamentalmente uma proposta prática para se viver. Então, se você ler e não colocar nada daquilo em prática na sua vida, não serve de absolutamente nada, né? A vida ela é serviço. Quando Dom Paulo era bispo auxiliar aqui em São Paulo, isso foi de 66 a 70, numa ocasião ele tentou visitar os presos políticos no presídio Tiradentes e não foi permitido. E a fala do delegado de plantão foi o seguinte: não, você não é o arcebispo, você é bispo auxiliar. Aqui só o arcebispo entra. Dom Paulo foi bispo auxiliar aqui em São Paulo já, e depois ele foi arcebispo de São Paulo. Quando ele é nomeado arcebispo, não deu uma semana, ele voltou no mesmo lugar, todo paramentado como arcebispo, e aí conseguiu visitar os presos políticos. O que significa isso? Ele colocou, não como digamos, a imponência do cargo dele, mas ele colocou o cargo dele a serviço. A importância do cargo dele virou serviço naquele momento. E esse é o sentido, né? A própria fala de Jesus, eu vim para servir e não para ser servido. Né? Oi, olha aí. Um rapaz lá embaixo chamado Paulo. Então, eu acho que é muito presente na obra e na prática dos dois. Tá. Não, fala para ele subir, esperar um pouquinho aqui na sala. Recebe ele. Fala para ele esperar na sala aí, que eu estou acabando a aula. Eu ligo lá embaixo, que não tem nem. Hã? Que número é que eu ligo lá embaixo, a portaria? É 99. 99? É. Desculpa aí, Pedro, você tinha que... Desculpa, eu tive que atender aqui a um amigo meu de Brasília que está chegando aqui e chamaram do interfone, desculpem. Né? Tudo bem. Muito bom, gente. Então, queria agradecer muito ao Paulo, né? Eu acho que foi uma tarde que a gente vai lembrar para sempre, viu, Paulo? E também a vocês que estiveram aqui na sala com a gente, a Dora, a Áurea, a Andréia, não sei mais quem que está, o Silvino, né? Nosso querido Silvino. A Simone.
Simone, Simone né? Coelho. E a Dora, né, por esse depoimento tão bonito. E é isso, né? E convidar vocês, né, para o lançamento do documentário aí que o Paulo é o diretor, né? Não, produtor. Diretor é o Produtor. Pronzak. É. Carlos Pronzak. Vai ser no próximo domingo, às 18 horas é uma live e às 19 é a exibição do documentário, né? Assim que a gente tiver a divulgação tarde do lançamento, a gente passa para vocês aí. Manda o link, vai ser ótimo. A gente manda o link. Tá, bom? para domingo tá ótimo. Muito bom. Vai ser muito bom. Excelente. Então, Muito, Paulo, foi um prazer conhecer o seu trabalho. Muito obrigada por estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço. Foi uma alegria imensa estar com vocês. E, assim, eu acho que como dizia o Pedro, né? Eu resgatei muita coisa do Casal da Liga, apesar de não estar no nosso tema aqui, mas era uma referência. Ele está. Na verdade, ele está, né? Sim, sim. Ele nunca vai deixar de estar, né, Pedro? É. E o Pedro dizia: seguimos juntos crendo na justiça e na esperança. E a Dora foi muito feliz na reflexão dela quando ela trouxe, né, a necessidade do reesperançar, né? Ele é motor para a gente. Exato. E a gente também tem que ter claro que o nosso papel também é de semeador, né? Exatamente. Tem uma música de igreja que o Pedro vai se lembrar de um outro grande querido, uma referência para a gente também, que foi o Valdemar Rossi. O Valdemar gostava muito, que dizia o seguinte: põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupa a colheita, planta para o irmão. Exato, é isso. É isso. É isso aí. Muito bom. Sigamos com essa inspiração aí, né, dessa última música aí, lembrando do Valdemar Rossi também, né? E um versinho aí que eu fiz, Pedro, que aparece no filme, é um verso, né? Lógico que nunca me arrisquei, mas nos dois Paulos aí, pensando no dia, eu rabisquei um versinho. 2 Paulos. Tantas lições, tanta coragem, tanto ardor. Mestres da partilha, da liberdade e do amor. Muito legal. Muito. Simples. Muito bom. Muito, muito bom. É isso que eu quis dizer. É isso que nunca ninguém vai tirar da gente. A gente vai fazendo poesia, vai rindo, vai sendo feliz e vai plantando para quem vier atrás. É isso. É isso aí. Dora, você está muito iluminada, Dora. Muito. Tá mesmo. Está bronzeada, está sorridente. Sorridente. Está bonita. É verdade, está muito linda. Muito obrigada. Então, valeu. Desses freios, valeu, gente. desses Paulos da vida, desses centenários Fazem bem. que fazem com a gente. Muito bom. Valeu, gente. Foi um prazer. Valeu, gente. Um grande beijo para todo mundo. Obrigado, Paulo. Tchau, obrigada. Obrigada. Um abraço. Tchau.